E eu tinha pedido confirmação a ele, se era para mim abrir esta live, porque tudo eu peço confirmação ao Pai. E quando eu abro as escrituras, ele me leva exatamente para uma palavra que ele me deu ano passado, mais ou menos, quando ele abriu a oportunidade de eu abrir lives e eu não sabia ainda, em outro aplicativo. E essa palavra veio de encontro ao meu coração. E quando eu botei os meus olhos nela, eu me lembrei, o Senhor está confirmando que é para mim realmente voltar a abrir lives. E Deus me deu essa palavra quando eu estava passando por umas dúvidas, se eu deveria voltar a trabalhar ou deveria permanecer na minha casa, da forma com que eu estava. E Ele me deu essa palavra dizendo que existia um anjo que estava diante de mim, preparando um lugar para mim. E que eu deveria obedecer aquele anjo em tudo que ele pudesse me orientar. Preste atenção na palavra que diz assim, em Êxodo 23, capítulo 23, a partir do versículo 20. A paz do Senhor, Aldenice, seja bem-vinda. Que vai dizer assim, eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam seus costumes religiosos. Destruam os seus deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos. Eu darei a vocês uma vida longa. Amém. Quando eu vi essa palavra lá atrás, eu disse, eu creio que o Senhor está preparando um lugar. Eu creio que o Senhor está preparando alguma coisa. E eu vou esperar. E não deu acredito que no outro dia, uma amiga minha entra em contato comigo e falou que ela estava tendo uma oportunidade de fazer lives numa outra plataforma. E ali eu me animei, eu disse, meu Deus, era a resposta que eu estava precisando. E ela perguntou se eu não queria também fazer. Eu disse, eu queria, gostaria. Então ela preparou tudo, falou com algumas pessoas e assim eu fui contratada para fazer live naquele aplicativo. Tudo bem. Mas quando eu cheguei lá, eu vi muita coisa assim que não condizia com aquilo que eu fazia, né? Tinha que ser tantas horas por dia, tudo programado. Tinha que passar 2 horas numa live. E pessoas entravam, pessoas saíam, pessoas que não estavam querendo ali. Eu percebia que não estavam ali querendo ouvir da palavra, mas elas queriam uma coisa de troca, que eu também depois visitasse as lives. Então, eu comecei a questionar Deus. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não estou me sentindo confortável. Só que existia essa palavra que dizia que eu deveria obedecer ao anjo. Eu deveria permanecer. E quantas vezes eu estava ali fazendo live? Vez ou outra entrava uma pessoa que realmente queria ouvir da palavra, mas era uma só pessoa. Entrava, saía. Quantas pessoas passaram por aquela live? E do lugar de eu falar a palavra para elas, elas falavam a palavra para mim. Elas profetizavam e diziam, permaneça, permaneça. Eu vejo o cajado de Arão na tua mão, permaneça, você está vendo aqui ninguém. Mas você vai ver mais pessoas entrar. Mas ali, meus irmãos, a gente deve obedecer em tudo que Deus nos orienta. E é isso que Deus fala para pessoas que estão aqui. Obedecer mesmo que você não veja nada acontecer. Porque Deus, ele age no meio da obediência. E ali eu comecei a dar ouvidos a outras coisas. E não mais dar ouvidos ao que o Senhor tinha me orientado. Eu comecei a cansar. Eu comecei a ver que para mim não tinha retorno. Era como se fosse uma perca de tempo. Mas aí, meus irmãos, quando a gente faz a obra do Senhor, a gente não deve olhar para outras coisas. Deve olhar para o chamado do Pai. Nem que fosse uma pessoa que chegasse ali, estivesse ali comigo, que ouvisse da palavra de Deus. Aquela pessoa o Senhor estava alcançando. Mas eu olhava para os outros lugares e via muitas pessoas entrar. E eu via ali como se fosse uma perca de tempo. E é aí quando o inimigo ele começa a agir. Ele começa a enviar os pratos, né? Os pratos perfeitos dele. Que se a gente tirar um pouquinho dos olhos do nosso Pai, a gente cai em tentação. E naquelas mesmas semanas, acho que passadas umas 2 semanas,
eu acredito que pessoas, até mesmo o inimigo, começou a colocar no meu coração, não, você deve sair de casa, você deve trabalhar fora, você tem estudo, você tem faculdade, não deve ficar presa dentro de casa, sua filha já está grandinha. E ali eu comecei a dar ouvidos e não mais ouvir a direção do Pai, né? Que disse que eu permanecesse fazendo a vontade dele. E ali eu comecei a pensar no tempo em que eu estava trabalhando, na empresa que eu estava trabalhando, o quanto era bom, o quanto tinha benefícios, o quanto. Igual aquele povo do Egito, exatamente o povo do Egito, que sentia falta agora do que até das cebolas. Deus enviava o maná, não deixou faltar nada, eles tinham que vestir, eles tinham que comer, o maná que descia do céu, mas eles queriam mais. E ali eu falei, né, com o meu antigo trabalho para me voltar, a porta se abriu, porém Deus me deu uma palavra. Aquela palavra naquele dia dizia assim, eu estou abrindo a porta, porém vai vir dores. Pode vir até uma doença grave. Eu olhei para aquela palavra e não dei atenção. Eu disse, não é Deus falando comigo. E segui em frente. Quando eu voltei a trabalhar, a porta se abriu, voltei a trabalhar, estava tudo muito bem. Ali, algumas coisas começaram a acontecer naquele lugar. Eu tinha trabalhado 12 anos naquele lugar, nunca passei o que eu passei ali dentro, em poucos meses. Foram coisas tremendas, perseguições, tudo aquilo que causou em mim muita angústia. Eu até relatei em alguns vídeos aqui, quem me acompanha por aqui viu um testemunho breve que eu fiz. Eu não dormia direito, eu não queria ir para aquele lugar mais, mas eu queria continuar porque eu queria receber. E ali eu deixei mais de fazer os vídeos, eu não tinha muito tempo para fazer vídeo, as lives eu já tinha deixado, porque não tinha condição de eu fazer. Os vídeos eu estava fazendo, acredito que uma vez na semana, 2 vezes na semana. Já estava deixando de lado as coisas que lá atrás eu tinha dito para Deus que iria fazer e que Deus tinha me prometido que cuidaria de mim de alguma forma. E assim ele vinha cuidando, mas eu dei ouvidos a outras coisas. O que aconteceu foi que, passados-se alguns meses, estava ficando para mim insuportável aquele lugar. E eu comecei a pedir ajuda de Deus. E Deus falando comigo na palavra. E usava a palavra de Jonas. E eu não entendia. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Como que se eu estivesse fugindo de algo. Como se eu estivesse num lugar e aquele lugar tivesse uma turbulência. E eu conversava com pessoas e as pessoas diziam, você tem que suportar. Porque aqueles que são de Deus suportam. Você não pode se deixar vencer. Mas, meus irmãos, só a gente sabe o que a gente passa. Só a gente sabe na intimidade com Deus o que Deus já nos prometeu, o que Deus já nos falou, o que Deus já quer da nossa vida. Então, cada vez mais eu me lembrava daquela palavra que eu tinha puxado lá atrás e tinha dito que Ele iria abrir a porta porque é o Senhor que abre. É o Senhor que permite todas as coisas e principalmente quando a gente entrega a nossa vida para Ele, para que Ele guie os nossos passos. Deus não impede que a gente faça nenhuma coisa, nenhuma escolha, porque a gente tem um livre arbítrio. Deus nos mostra o que Ele tem para a nossa vida. Mas é a gente quem escolhe o nosso caminho a seguir. Mas eu creio que todo aquele que é escolhido do Pai, o Senhor permite ir até um certo lugar. Mas Ele não permite que fique num lugar onde Ele será destruído completamente. Ele pode até sentir algumas coisas, mas o Senhor, Ele puxa, Ele mostra, Ele não deixa você ficar dentro da escuridão sem entender que aquilo ali não é para você. E ali eu comecei a sentir que eu não conseguia mais dormir à noite. Eu ficava andando pela casa, só de pensar e imaginar no dia de amanhã de ir para aquele lugar, de ter que suportar. E eu queria ir porque eu tinha plano de saúde para mim e para minhas filhas. E, enfim, eu coloquei o olho no dinheiro. Eu coloquei o olho naquilo que eu achava que iria me suprir, mas eu esqueci que é Deus quem faz todas as coisas. Durante os 9 meses que eu passei naquele lugar, meus irmãos, foram doenças em cima de doenças. Dores em cima de dores. Eu peguei uma pangastrite, não foi nenhuma gastrite, foi uma pangastrite. Quando eu fiz o exame que descobri tudo no emocional, fiquei com 3 nódulos na tireoide. Esses foi para mim a última coisa, porque os médicos olhavam e me assustavam e diziam que podia ser algo grave, que eu procurasse, que eu investigasse. E isso era um dos motivos pelo qual me prendia naquele lugar, porque eu não podia naquele momento perder o plano de saúde, veja só. Eu entro num lugar para trabalhar, boa de saúde, chego num lugar, estou cheia de doença e eu não tinha como sair, porque se eu saísse eu ficava sem um plano de saúde. Então eu precisava me tratar, mas novamente eu esqueci quem é que dá a cura, quem é que livra de todas as coisas. E ali eu me peguei um dia orando para o Senhor e eu disse, se eu não tiver com nenhuma doença mais, eu vou pedir para sair. Eu vou sair.
Não tenho como continuar mais nesse lugar. E novamente eu me lembrando da palavra que lá atrás dizia que viria dores, que viria sofrimento, que viria angústia. Ali, quando eu fui para a última consulta daquele médico que eu fui com a minha ultra da tireoide, ele olhou para mim e fez: não se preocupe. Eu fui para um especialista de cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço. Ele olhou para mim e fez: não, minha filha, não se preocupe. Isso aqui a gente vai só acompanhar. Não precisa, eu não vou nem pedir para que você faça punção nenhuma disso aqui. Não se preocupe com isso aqui. Daqui a 1 ano você volta, faz todas as suas ultras novamente. Não é necessário você fazer nenhum acompanhamento agora. E ali eu tive a resposta do Senhor, que era o momento. 1 ano eu teria para não fazer acompanhamento mais, porque o meu estômago já tinha tratado, já tinha mudado minha alimentação, já tinha me medicado. Agora eu precisava mudar o quê? A qualidade de vida. E se eu continuasse naquele lugar, eu não ia melhorar. Talvez eu iria aumentar ainda as minhas angústias, as minhas dores. E ali foi quando eu pedi para sair. Entrei em contato com os meus líderes e eles entenderam. E ali eu voltei para o lugar da onde eu não era para ter saído. Voltei a fazer os meus vídeos diariamente e voltei hoje a fazer as lives que eu tinha parado lá atrás, quando eu coloquei os meus olhos em outras coisas. E o que Deus quer falar conosco nesse dia a respeito da obediência? Porque quando a gente não obedece, meu irmão, a gente sente dor. A gente sente dor. E eu falo para vocês que estão aqui, que são tementes ao Pai. Não é para pessoas do mundo que não entendem, mas são pessoas que já conhecem, já têm o ouvido apurado para o Espírito Santo, que já entende da vontade do Pai, sabe? Que quando a gente não está fazendo algo que o Senhor não quer, porque isso, meu irmão, isso aqui seria simples para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode sair, pode trabalhar, pode fazer suas atividades rotineiras. Mas Deus tem algo específico com cada um de nós. Eu creio que Deus tem algo na nossa vida. Tem algo específico que só Deus e nós entendemos. Nós entendemos do cuidado do Pai, daquilo que Ele tem para a nossa vida. E que se nós não entendermos esse cuidado, esse chamado, a gente sofre, a gente peleja. E foi assim com o povo. Aquele povo que o Senhor estava cuidando no deserto. Ele orientou por onde o povo deveria andar, o que o povo deveria comer, o que o povo deveria fazer, como o povo deveria o adorar. Mas eles decidiram por conta própria fazer as suas próprias adorações do jeito deles, sem saber qual era a vontade do Pai. Na verdade, eles sabiam, mas eles desobedeciam, entende? Desobedeciam e pagavam para ver o que ia acontecer. E nós sabemos o que aconteceu com aquele povo no deserto. Deus hoje ele tem muita misericórdia de nós, porque antes, meu irmão, ele não tinha. Antes de Jesus, Deus não tinha misericórdia. Ele tinha até certo ponto, mas depois ele destruía. Ele destruía. O que seria dessa geração que a gente vive se não fosse Jesus? O que seria de nós? Que Deus manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus manda a gente ir para frente, a gente recua para trás. Deus manda a gente parar num lugar e a gente teima em caminhar. Nós somos teimosos. A gente fala do povo do deserto que reclamaram do maná, mas eles tinham tudo, eles não tinham falta de comida, eles tinham a presença do Senhor. Hoje, muitas das vezes, a gente não pode ver o Senhor. Ver, talvez, o milagre que Deus fez para eles, do mar se abrir na nossa frente, mas eles viram isso. Moisés, ele ficou face a face com o Senhor. Ele viu a glória do Pai. Eles presenciaram, talvez, mais coisas do que nós presenciamos. Porque eu sei que aquele que tem intimidade com o Senhor, ele presencia de muitos milagres. Muitos milagres, muitos milagres. Quando eu oro para o Pai, que eu abro a palavra de Deus e a palavra salta no meu olho e a resposta vem nitidamente. Ali eu olho para o lado e disse: meu Deus, Jesus está aqui. Não é coincidência, é Jesus que está aqui. Assim como eu estava ali colocando a minha filha para dormir, eu disse: Senhor, me confirma se eu devo abrir essa live. Porque já faz alguns dias que o Senhor queimava no meu coração para me abrir, para me abrir, para me abrir. E eu sem saber se eu deveria abrir ou era coisa que eu queria abrir mesmo. E ali quando eu abro a palavra, está ali a mesma palavra que ano passado o Senhor me deu como confirmação. Para mim ir para aquele lugar, para abrir lives, para fazer lives naquele lugar, porque aquele lugar estava perdido. E aquele lugar está perdido. Aquele aplicativo está perdido. Porque pessoas estão ali fazendo lives para ganhar. Especificamente para ganhar. Pessoas que usam da palavra de Deus para ganhar. Não estão ali para fazer, é para ganhar. Usam da palavra de Deus como barganha. E se não pensar nisso de outra forma, sabe para quê? São pessoas usadas pelo outro lado também fazendo lives. Pessoas puxando cartas, tarô, jogando tarô, fazendo outras coisas. Isso em lives.
Quando eu entrei naquele lugar que eu olhei, eu disse, meu Deus, por isso que o Senhor me enviou para cá. Porque tem pessoas sedentas para ouvir da palavra de Deus e de repente se depara com pessoas fazendo esse tipo de coisa, sabe? E são poucos as pessoas que têm seriedade com a palavra de Deus. São poucas as pessoas, não são muitas, são poucas. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos o Senhor chama para fazer, mas muitos se perdem no meio do caminho. Muitos colocam o olho em outras coisas, muitos visam outras coisas e não obedecem a palavra como ela deve ser obedecida. Que neste dia o Senhor possa ter falado com você através dessa palavra, assim como o Senhor falou através dela para mim como confirmação. Que nós não devemos tirar os olhos do Pai, não devemos tirar os olhos daquilo que Ele já nos falou, aquilo que Ele já nos orientou, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas é necessário que no decorrer do caminho, no decorrer do trajeto, haja o que? Obediência. Obediência mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que você olhe e diga, não dá certo não. Isso aqui não dá certo não. O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que eu estou aqui? Sabe por quê? Porque naquele tempo, quando Deus orientou a Jonas para ir até aquela cidade de Nínive para pregar para aquele povo, Jonas foi um desses que questionou. Eu não vou não. Aquele povo pecador que só faz o que é errado, vou nada pregar para essas pessoas, elas não vão se arrepender. Mas Deus dizendo, vai lá. Prega para todos eles que se eles não se arrependerem do que eles estão fazendo, eu vou destruí-los. E Jonas dizia, vou não. Dentro dele, Jonas dizia, eu não vou perder tempo naquele lugar. E ele não foi. Simplesmente, ele não foi. Ele mudou o caminho para um caminho contrário, achando que ele podia se esconder de Deus, olha só. Achou que ele podia se esconder da vontade de Deus. Mas Deus já tinha colocado os olhos nele e era ele que ele queria usar. Ele não queria outra pessoa, ele queria ele. Às vezes eu penso que Deus, ele pega justamente pessoas que são assim, teimosos, para deixar assim registrado na palavra de Deus, que eu e você também seria a mesma coisa. Muitas das pessoas olham e questionam, julgam a Adão, porque Adão fez aquilo, porque Adão desobedeceu. Se a gente desobedece todo dia também, imagina eles também. Porque que eles erraram, nós também erramos todos os dias. Muitas das vezes Deus manda a gente ir para um lado, a gente vai para o outro. A gente quer fazer o nosso próprio querer. E foi assim que Jonas fez, ele tentou fugir, achando que ele podia viajar e ir para um lugar e viver sossegado sem a presença de Deus. Mas existe um louvor que diz assim, que quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, ele não sabe viver. Não sabe viver. Quem já experimentou de Deus, quem já conversou com Deus, se Deus já conversou com você, se o Espírito Santo já falou contigo alguma vez, se você já ouviu ao Senhor, já foi tocado pelo Senhor, já ouviu o Senhor falando através da palavra, se já ouviu uma pregação tocar no seu coração, você já pisou no santo dos santos e em outro lugar você não vai saber viver. Você pode até tentar, mas não vai conseguir viver. Porque a presença do Senhor vai acompanhar você. E todas as vezes que você estiver fazendo algo que é contrário à vontade do Pai, Ele vai tocando no seu coração. Porque o Espírito Santo, ele se entristece com algumas atitudes que a gente toma. Mas ele vai tocando, vai tocando, vai tocando, até que a gente reconhece que está no caminho errado. E foi assim com Jonas, quando aquela turbulência começou, que todos aqueles que nem temiam a Deus começaram a ver que tinha alguma coisa errada ali. Que alguém estava fazendo alguma coisa de errado para estar acontecendo aquela turbulência, para estar acontecendo aquele mar revolto. Aquilo, tudo que estava acontecendo naquele mar, porque eles nunca tinham visto aquilo e começaram a questionar. Se alguém que estava ali estava desobedecendo a algum deuses, porque naquele tempo eles criam, naquele tempo não, muita gente hoje crê ainda em muitos deuses. E ali Jonas disse, sou eu, o problema sou eu. Me lança fora daqui que tudo se acalma. Veja, ele ainda foi ousado em dizer, me jogue fora daqui que tudo vai se acalmar. Ele sabia que era ele. Ali ele estava querendo morrer. Preferiu morrer do que fazer a vontade de Deus. Mas meu irmão, quando o sufoco vem, quando a luta vem, aí lembra de Deus. Porque foi aí, quando ele estava dentro da baleia, ele começou a orar ao Pai na escuridão. Quando ele viu que ele realmente ia morrer, aí ele começou a clamar, começou a orar, pedir misericórdia ao Pai para que livrasse ali daquela situação. E Deus não permitiu que nada o acontecesse. Mas ele passou por uma tremenda aflição para ele reconhecer que sem Deus ele não pode ir para canto algum. Que se ele não tivesse se arrependido, não existiria a história de Jonas aqui na Bíblia. Se ele não tivesse reconhecido que ele tinha errado e que sem Deus ele não podia ir a canto nenhum, ele teria morrido e ali tinha acabado a história. Mas ele se arrependeu e aquela baleia o colocou para fora. E ali ele foi conversar com Deus,
foi pedir misericórdia e foi cumprir o seu chamado. Ali ele voltou para fazer o seu chamado, pregou para toda aquela cidade e toda aquela cidade se arrependeu. E Deus teve misericórdia daquela cidade. E Deus nos fala e nos conforta com isso, que há tempo de arrependimento, há tempo de voltar atrás ao que se deixou para trás, há tempo de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e começar de novo, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus enviou o seu Filho amado para que nós tivéssemos essa misericórdia, para que aprendêssemos com os nossos erros para não cometer novamente, para que através de nossos erros nós possamos levantar outras pessoas, que nós possamos motivar outras pessoas para que outras pessoas não passem pelo que a gente passou. Não precisem passar pelo que a gente passou, mas que possam ver e enxergar que sem obedecer ao Pai, a gente não consegue chegar em canto nenhum. A gente não consegue chegar naquilo que Deus já nos prometeu. A gente não consegue alcançar a terra prometida, a terra de Canaã que Deus tinha preparado para aquele povo, a terra de Canaã que Deus tem preparado para você, a terra de Canaã que Deus tem preparado para mim e para você. E que Ele só pede uma coisa, que obedeça. Ele só pede uma coisa para obedecer. Seja lá o que for que o Senhor peça para te obedecer, você possa obedecer, que você vai alcançar aquilo que o Senhor tanto quer fazer na tua vida, através dos teus. É através de você que o Senhor quer fazer, não é através de outra pessoa, é de você. Não olhe para o lado e diga, porque todo mundo faz, todo mundo pode, por que só eu que não posso? Ah, mas fulano é da igreja, ele faz e está tudo bem, sim, mas Deus tem um particular com você. Deus tem um propósito com você. Deus, ele não tem um propósito, esse propósito que ele tem com você é só com você. O propósito que ele tinha com Moisés era só com Moisés. Veja que muitas das vezes Deus falava para Moisés e dizia, Moisés, suba ao monte, eu quero falar com você. É só você, e era só ele. Não era Moisés e Arão, Moisés e o povo, Moisés e Josué, era só Moisés. Deus foi até Jonas porque queria Jonas. Ele queria que Jonas fizesse, não era outra pessoa. Ele podia ter dado as costas, Jonas não quer ir, então eu escolho outro. Não, ele queria ele. E se ele obedecesse, ele teria o galardão dele. O galardão de Jonas está aqui escrito na palavra. O nome de um homem que desobedeceu a Deus, que reconheceu o seu erro e voltou atrás. E salvou toda uma cidade. Salvou toda uma cidade através de uma pregação. De uma pregação dizendo que Deus salvaria se eles se arrependessem. Se eles não se arrependessem, todos morreriam. E todo aquele povo, inclusive o rei, jejuou, botou vestes de pano de saco, clamaram a Deus e Deus aceitou aquele arrependimento. E Deus o poupou. E é assim que Deus age no meio da gente. É dessa mesma forma que o Espírito Santo age na nossa vida. Para aquele que obedece, para aquele que bota a sua cara, a tapa e vai à luta. Luta contra os seus adversários, contra o inimigo que muitas das vezes ele quer nos derrubar. Naquele tempo, antes de eu voltar a trabalhar, eu lembro que eu fiz até um vídeo. Eu estava lavando, eu postei até essa semana nos stories. Repostei, na verdade. Eu estava lavando a louça e eu decidi gravar, eu lavando a louça. E eu coloquei um áudio de uma pessoa, de um homem, falando umas palavras sobre Esaú e Jacó, que Esaú vendeu a sua primogenitura, né, em troca de um copo, em troca de um prato de comida. E eu fiz a mesma coisa. Naquele dia, eu estava em dúvida se era para me voltar ou não, largar de fazer as lives e tudo. Eu postei aquele vídeo e não me atentei Deus falando comigo. Não me atentei. Veja, diariamente eu estou debruçada na palavra de Deus. Mas se a gente tirar um pouquinho o olho do nosso Pai, a gente se desvia do caminho correto. E quando aquele vídeo apareceu para mim essa semana, né? Eu olhei, eu disse, meu Deus, naquele dia Deus estava falando comigo e eu não me atentei. Eu postei para outras pessoas, mas não me atentei que o Senhor estava falando comigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste atenção em cada detalhe que o Senhor fala contigo no seu dia a dia, quando você ora pedindo uma resposta ao Pai, porque Ele está atento para te responder. É tudo isso que o Senhor quer, é adoração, é oração. E Ele manda as respostas, mas a gente quando ouve, tem que ser atento para obedecer, para poder não pegar o caminho errado, para poder chegar naquele canto que a gente almeja, conforme a vontade do nosso Pai, conforme a vontade que Ele tem escrito para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Que vocês possam ter sido abençoados através dessa palavra, assim como o Senhor falou comigo nesta noite. E não tinha outra, eu tinha que colocar para fora a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia. E que vocês possam ter recebido do Pai uma orientação, seja lá para qual for a decisão que vocês precisam tomar. Mas saibam que a obediência é a chave do sucesso.
É a chave do cumprimento da promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Sem obedecer ao Pai, a gente não chega em canto nenhum. Sem obediência ao Pai, nós não chegamos na terra prometida de Canaã. A terra prometida que mana leite e mel. Que só eu e você sabe qual é essa terra que a gente precisa chegar. Só a gente sabe o que a gente ora, o que a gente busca, o que a gente entrega nas mãos do Pai. É a terra prometida de Canaã. A terra que o Senhor prometeu para aquele povo era de Canaã. Mas a terra que o Senhor prometeu para mim é outra terra. É outra coisa que eu luto, que eu oro, que eu busco. A terra que o Senhor prometeu para você também é outra coisa. Talvez é uma saúde que não está bem para você. Talvez é uma saúde num parente seu, de um filho seu. Talvez é uma porta que não se abre, que você ora tanto, mas não abre. Mas essa é a terra de Canaã que o Senhor quer te dar. Mas é necessário, meu irmão, porque eu sei que você é um escolhido do Pai. É necessário obedecer algumas coisas, é necessário se debruçar na palavra e entender exatamente o que o Senhor quer. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente desobedece, mais demora. Veja o quanto que eu precisei andar, caminhei 9 meses. Foi um parto. Um parto. Foi exatamente um parto. E falando nisso, em parto, no dia que eu pedi para sair, e que eu estava me arrependendo de pedir para sair, estava com medo. Eu tive um sonho naquela noite, em que eu estava de resguardo, e eu nem tinha me atentado que fazia 9 meses que eu estava trabalhando lá. Eu sonhei que eu estava de resguardo e que eu tinha tido uma bebê. E quando eu olhava para o meu esposo com a bebê, ele, tipo, escondendo de mim a bebê. Eu disse, o que é? O que está acontecendo? Ele dizia, não, a bebê, ela tem um problema. Ela tem, eu até esqueci o que tinha. Mas tinha um problema. Eu dizia, por que você não me contou isso? E aí eu acordei. E ali eu vi que aquilo que eu gerei nos 9 meses que eu estava ali naquele lugar não foi um fruto bom. Não foi um fruto bom. Foi um fruto doente, que era exatamente tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu senti. E ali eu tive como confirmação também do Senhor. E quando eu estava assinando a minha demissão, que eu olhei o período que eu estava 9 meses, foi justamente um parto. O tempo da geração daquilo que eu fui lá, não produzi frutos bons naquele lugar. Mas eu produzi outros tipos de frutos que não eram bons. E é isso que o Senhor tem para nós, que nós possamos nos atentar nas revelações do Pai, que eu creio que o Senhor também fala com muita gente que aqui está em sonhos. Procure entender os seus sonhos, aquilo que o Senhor está te mostrando todos os dias. Porque a palavra do nosso Deus também diz em Jó, que Deus ele fala com todos através dos sonhos. Até com aqueles que não temem, porque ele não tem escolha. O homem, ele não tem escolha. Quando ele deita para dormir, é o Senhor quem o domina. E é ele quem bota os sonhos, seja ele ateu, seja ele que crê, que não crê, que crê em outros deuses, mas o Senhor vai lá e bota o sonho que ele quer. E ele tem que assistir aquele sonho. Ele não pode evitar. E a palavra se encontra em Jó, que diz exatamente isso. Que o Senhor vai lá, coloca o sonho em toda criatura. E o aterroriza, atemoriza. Muitas das vezes ele o atemoriza para que ele veja que o Senhor é Deus e que o Senhor faz. Assim diz o Senhor para todos nós nesta noite. Amém, meus irmãos? Quero orar por vocês agora neste momento, para que possa encerrar a live, que vocês possam ter uma noite abençoada na presença de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Agradecer a todos vocês que estão aqui, ao Denise, a Kátia Vermude. Eu me preocupo muito com isso. Sempre tive dificuldades para obedecer e sempre sofri muito por causa disso. Eu era para ser muito próspera e me fui destruída por não ser capaz de obedecer. Hoje, oro para que Ele me capacite para ser obediente a Ele. Não quero me sacrificar mais, por misericórdia sempre. Isso mesmo. É exatamente isso. Quanto mais a gente luta contra, mais a gente sofre. E Deus não quer que a gente passe por isso. Deus quer que a gente viva próspero. Próspero aqui nesta terra, tá? Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, entrego todos esses que estão aqui neste momento, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa dar refrigério, possa dar acalento, que o Teu Espírito Santo possa adentrar dentro dos lares, Pai, fazer uma limpeza, que Ele possa restaurar todo aquele que está caído, todo aquele que se sente fraco, Pai, da Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-lo, Pai, dando paz, tranquilidade, noite de sono, Pai. Todo esse que se encontra angustiado por não cumprir aquilo que o Senhor tem pedido para que eles cumpram, que o Senhor possa fortalecê-los, levantá-los e ajudá-los a caminhar, porque eu creio, Pai, que todos esses que chegaram aqui neste canal, eu falo todos que chegaram neste canal, Pai, o Senhor tem um propósito na vida deles, porque foi assim que eu orei e pedi,
para que o Senhor enviasse exatamente pessoas escolhidas, pessoas que precisam ouvir da tua palavra, pessoas que precisam do teu direcionamento. E é assim que eu te peço que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal, em nome de Jesus, e que todo dia, Pai, através da tua palavra, todos os dias quando eu colocar uma palavra, que seja uma resposta para a vida deles, que seja um direcionamento vindo do teu trono, Pai. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite.